Bom dia, turma! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua inglesa, certo? E hoje eu trouxe um tópico para vocês para dar continuidade, tá? Filosofia contemporânea, mas aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a natureza humana, certo? Então, aqui para começar, eu coloquei aqui essa imagem para vocês de um garotinho com um coelho, claro, um ser humano e um animal, que mais tarde vocês vão entender melhor o porquê de eu ter colocado essa imagem para vocês, certo? Então, ó, primeiramente, o que a gente precisa entender sobre isso aqui? Distinguir os seres humanos dos animais, tá? Dentre os muitos pontos que os filósofos tentaram compreender, destaca-se o que o distingue os seres humanos dos animais. Por isso que eu coloquei essa imagem desse garotinho com esse coelhinho, tá? E o ponto, e o filósofo que a gente vai estudar aqui, né, o que vai servir de base para o nosso estudo é o Jean-Jacques Rousseau, que o nome dele até coloquei errado, tá? Porque no lugar desse O aí é um AU, tá? Rousseau. Porque em francês esse AU tem o som de OU no francês, tá? Então, assim. Pronto, corrigi rapidamente. Rousseau, tá? Então, aqui, o filósofo francês, o Rousseau, por exemplo, tentou responder essa questão na obra dele que eu coloquei aqui para vocês, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, tá? Ele se refere aqui nessa obra que ele publicou em 1755, desta distinção entre o homem e o ser humano, tá? Mas aqui ele vai falar basicamente da racionalidade do ser humano, dessa diferença que há entre esses dois animais. E daí que surge aquele termo do homem ser um animal racional? Pois é. Nessa época havia dois critérios básicos que auxiliavam o filósofo a distinguir animais dos seres humanos. De um lado, que eu vou mostrar aqui para vocês, tinha a inteligência e a sensibilidade. Portanto, o que a gente precisa se atentar nisso aqui? Que lá quando a gente fala em filosofia, lá na história da filosofia, bem no início da filosofia que a gente estuda lá no sexto ano, o que o Aristóteles vai dizer, o filósofo grego? Ele vai definir o ser humano como um animal racional. Já o filósofo René Descartes, que eu coloquei aqui, ele definiu o ser humano como um ser, apontou como um outro critério da afetividade. Então, segundo esse filósofo e matemático Descartes, faltavam emoções aos animais, esse que para ele era uma grande diferença, tá? Para exprimir, ainda que tivessem órgãos para fazê-lo, tá? Então ele lança essa diferença, mas assim, o primordial assim que o Rousseau lançou foi essa questão de inteligência e sensibilidade, tá? Então, de colocar aí o Aristóteles, que eu coloquei só filósofo grego, definiu o ser humano como um animal racional, e daí o Rousseau começou a pegar essa ideia e começou a estudar profundamente lá e escreveu o livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, tá? Então, assim, o que o Rousseau acreditava? O Rousseau ele acreditava que os animais possuíam as mesmas faculdades presentes no ser humano e a única diferença seria apenas o grau de evolução dessas faculdades. E o que seria isso? É que, segundo ele, turma, segundo Rousseau, o critério de diferença entre o ser humano e o animal está em outro ponto, que é a ideia de perfectibilidade, ok? Mas o que seria isso? O que seria essa perfectibilidade? É a faculdade de se aperfeiçoar durante a vida. E tá aí a grande distinção entre o homem e o animal, tá? A faculdade de se aperfeiçoar durante a vida.
E o animal é guiado pelo instinto desde a origem, a gente vai ver isso também, tá? Ah, coloquei aqui o animal, a diferença do animal e o ser humano. Coloquei aqui a imagem de um homem com um cachorro, tá, de estimação. O animal é guiado pelo instinto desde a origem. O que isso quer dizer? Ele sempre será o mesmo, isto é, sempre guiado pelo seu instinto do seu nascimento até a sua morte, certo? Ele possui, claro, características animalescas, porque ele é um animal, e o homem também, mas só que a única diferença que o Rousseau vai dizer que o ser humano vai definir ao longo de sua vida a capacidade de controlar esse instinto animal. Quer dizer que ele pode ser, sim, ele ter esses instintos animalescos, mas durante a vida dele social ele vai conseguir controlar isso, tá? Tá. E agora aqui, atividade que vocês terão que fazer, copiar no caderno e respondê-la, tá? Primeiro, quais eram os critérios usados até a época de Rousseau para diferenciar o ser humano? Muito fácil, eu acabei de falar agora há pouco. Segunda pergunta, qual critério Rousseau usou para diferenciar os seres humanos e animais? Muito fácil, eu até falei. Lá é um nome assim, né, que em inglês a gente acabou aportuguesando, tá bom? Bom, então só isso hoje. A aula foi mais básica, justamente para vocês começarem a entender essa natureza humana e conhecerem um pouco do pensamento do Rousseau, desse filósofo que foi muito importante para a humanidade, já que ele começou a estudar isso profundamente, tá bom? Isso é tudo, até a próxima. Tchau, tchau. See you next time.